Boa tarde a todos. Agradecemos a presença hoje neste último evento presencial do ano. Aqui conosco já a Mafre Assistência para dar essa palestra e aproveitarmos também, final de gestão do Marcos Kobayashi, teremos uma pequena cerimônia de eleição, que no caso chapa única é por aclamação, tá bem? O evento hoje nós estamos com almoço com o Fabiano Sardá, que é diretor-geral da Mafre Assistência, com o tema Assistência, Produtos e Serviços para o Mercado. Eu gostaria aqui de chamar as autoridades para fazer parte de compor a mesa diretora, que é o Marcos Kobayashi, nosso presidente. Fabiano Sardá, diretor-geral da Mafre Assistência. Silas Casarraia é presidente do nosso Conselho Consultivo. Márcio Batistucci é nosso atual vice-presidente, mas ele está agora como presidente na chapa única para 2023 e 2024. Marcos Colantônio, que é sócio-diretor da Copa Sul, nossa nova associada. E Alex Oliveira, diretor comercial da Seguros Sura. Está certo? Seguros Sura? Sim. Ah, ok. Gostaria, por gentileza, podem se assentar. Gostaria de agradecer também a presença das autoridades, o Álvaro Fonseca, mentor do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo, Hélio Pipari Júnior, presidente da Aconseg, Octávio PRC, presidente do CVG Rio de Janeiro, e Josmar Souza, Country Char, da MDRT. Eu vou passar agradecendo à imprensa de forma geral, né, para a gente poder agradecer todo o apoio que vocês nos dão durante o ano. E passo a palavra para o Marcos Kobayashi da sequência. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Já estou com saudade aqui em Silas, fazendo o último evento presencial, né? Ainda bem que a gente conseguiu, nesse final, no segundo semestre, dar sequência a alguns eventos, e o Happy Hour da semana passada estava bem animado. Cadê o Marquinho Salom, que animou a festa demais? Foi muito bem. Ali, Marquinho Salom da Swiss Re. Foi muito bacana. E hoje a gente fechar o ano com o tradicional almoço do terraço, né? Com presenças ilustres, com muitos amigos aí a gente podendo se rever, né? E eu queria agradecer, começar aqui pelo Fabiano Sardá, e quem está aí também contigo é a Ana Cláudia Calil. A Ana, onde está a Ana? Ali. A Ana. Também agradecer não só o Fabiano e a Ana pela Mafre Assistência, agradecer também Marcos Colantônio, já está com a gente há algum tempo, a gente está te apresentando já veterano de CVG, né? E o Alex Oliveira, esse sim, chegando aqui recentemente, um convite do Batistucci, e integrando a família CVG São Paulo, muito bem-vindo, tá? Silas e Batistucci, muito obrigado pela presença também e fazer parte dessa mesa, até porque a gente vai ter um cerimonial agora, fazer essa transição da atual diretoria, a qual eu tive a oportunidade de dar sequência num excelente trabalho que foi feito na gestão do Silas, de 4 anos, né, Silas? Eu só aguentei 2, vamos deixar esse próximo passo para o Márcio. E como a Lúcia anunciou, nós teremos aqui uma chapa única, uma diretoria já formada, já por aclamação, e que a gente vai apresentar aqui hoje para os membros, para os associados e convidados aqui do CVG. Bom, aproveitar para agradecer os nossos conselheiros presentes, né? Bom, Silas, aqui, presidente do Conselho, o Carlos Alberto Trindade, Dilma Bantim Moreira, Oldemar Fernandes e o Ronaldo Megda. Tá? Todos eles presentes aqui com a gente e sempre presentes, sempre nos apoiando. Também os diretores dessa nossa atual gestão, queria agradecer muito, muito, muito esses 2 anos de paciência, esses 2 anos de pandemia, de muitas reuniões virtuais, de conversas online, e poucas reuniões presenciais, mas as que tivemos foram muito boas também. Então,
pessoas que entraram no caminho, no meu caminho, na minha vida, e que seguem comigo, não só na parte profissional, mas como amigos também. Muita gratidão em conhecer um time tão seleto e poder trabalhar com vocês. A Zenate, Souza, Joana Barros, Anderson Mundim, Carlindo Boaventura, César Cordeiro, Lidiane Rocha, Maurício Leite e o Thiago Moraes, tá? Tem mais gente, óbvio, que trabalha aqui conosco, só não estão presentes hoje no nosso evento. Aproveitando para registrar os aniversariantes, nós estamos no finalzinho do mês de novembro, né? Mas registrar quem está aqui, que é o Maurício da ML3, Maurício Leite, no dia 10, aniversariante de novembro, e o nosso querido Luiz Gustavo, da Continental, cadê o Luizão? Está por aí também, que fez aniversário no dia 14, tá? No dia 28, ontem, era para ser, né, o aniversário do nosso saudoso Davi Santiago, né? Davi que, para muitos, representou, deu aula, participou muito do CVG São Paulo, teve gestão como presidente aqui conosco também, e nós tivemos 2 perdas dentro do CVG neste ano. Eu falei isso no Happy Hour da semana passada. O Davi foi um deles, foi em janeiro, né? E o Leão em setembro de 2020, desse ano também, né? Então, era para ter o aniversário, a gente comemorar mais um ano do Davi, queridíssimo, e fica aqui os nossos sentimentos para essas perdas. Inclusive, também, no dia 24, na madrugada do dia 24, né, Álvaro, perdemos também o Nilson Moraes, diretor regional do Sincor. Os nossos sentimentos à família, a família do Nilson, a família de ambos aqui, presidentes do CVG, o Davi e o Leão, e também para a família Sincor e a família CVG, tá bom? Os nossos profundos sentimentos. Eu vou aproveitar que o próximo aniversariante está do meu lado, eu vou anunciar os aniversariantes de dezembro também, tá? Então, Silas, convida todo mundo para a festa aqui, hein? Dia 2, Silas, da Samplemed. Dia 17, a própria Samplemed comemora também o ano de fundação, foi em 2003, né? Querido Otávio Perissé, também do CVG Rio de Janeiro, veio lá da Cidade Maravilhosa para prestigiar aqui o evento nosso também. Carlindo, dia 17. Carlindo, dia 22. O Dilmo, nosso ex-presidente conselheiro também, secretário do Conselho Consultivo. E dia 23, e vai ter banda para tocar nesse dia, hein? Junto com o Marco Salum, né? Pô, peraí, convida a gente também, né? Dia 23, ambos fazem aniversário em dezembro, né? Véspera de Natal. E dia 26, o nosso querido Anderson Mundim faz no dia 26, Anderson da Bradesco Seguros, tá? Bom, agora vamos passar. Fabiano, você nem provou a salada, né? Tá certo. Vida de palestrante é dura. Você viu que eu nem pedi o meu, né? Nem coloco o meu prato aqui. Então, nós vamos agora fazer uma apresentação. Nós falamos, Fabiano, esse ano, com entidades de mercado, Sincor, Fenaprev, a gente falou com a SUSEP, via Camilo, né? Nós tivemos semana passada com o Hélio Pipari, representando a Conseg São Paulo, falar sobre o canal de distribuição das assessorias. Nós tivemos um evento lá na Escola de Negócios e Seguros. Aliás, Márcio, que é super parceira nossa, né? Colocou toda a sua estrutura à disposição, e realmente é uma belíssima estrutura, né? E agora a gente encerra, nessa minha gestão, pelo menos, falando sobre serviços, falando sobre Mafre Assistência, falando sobre o mercado de assistência, e só pela sua experiência, inclusive internacional, né? Você está recente, porque um grande amigo meu que estava aqui foi para o seu lugar no Uruguai, né? Que é o Flávio Vasques, que é da nossa atual diretoria. Então, o Flávio participa e você já chega na gestão do Batistucci. Então, o almoço hoje será com o Fabiano Sardá, diretor-geral da Mafre Assistência, com o tema Assistência, Produtos e Serviços para o Mercado de Pessoas. O Fabiano Sardá é natural de Florianópolis, casado, tem 2 filhos, voluntário na Fundação Mafre, ciclista por paixão, é isso mesmo? Então, preciso de dicas, que meu filho quer começar a pedalar, então depois eu vou pegar dicas contigo.
Formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Santa Catarina, MBA em Gestão Estratégica pela FURB de Santa Catarina, participou do Programa Global de Desenvolvimento de Diretores da MAFRE desde 2017, e, como experiência profissional, já passou por diversos cargos e empresas, mas agora, nos últimos 2, ele estava como CEO da MAFRE Assistência no Uruguai, e agora, repatriado, né, voltou para o Brasil. Desde quando você está aqui no Brasil? Janeiro, ou seja, está fazendo um ano já. Quase um ano. Como CEO da MAFRE Assistência no Brasil. Palavra contigo. A apresentação, você fica à vontade ali no púlpito, tá bom? É isso aí. E o microfone está lá. Se eu fico aqui, é melhor ou... Esse aqui? Ok, perfeito. Olá, boa tarde a todos. Um prazer. Koba, obrigado pela oportunidade, por trazer a parte de serviços, né, para dentro da CVG São Paulo. Eu acho que isso é uma visão muito legal que você está trazendo, né, a parte dos serviços, unificar um pouco, trazer um pouco dessa experiência também. Se muitos me perguntarem qual é a minha experiência com o setor de seguros na parte de vida, eu diria que é muito pequena. Muito pequena, e isso me atrai muito. E o convite, quando o Koba me fez o convite, eu pensei muito. Primeiro eu falei, o que eu posso agregar, né, a CVG com a parte de vida, com a minha experiência na questão sempre de serviços e assistência, né? Toda a minha trajetória profissional, já na parte de serviços, como o Koba falou, tive uma experiência internacional, passei pela MAFRE Assistência na Venezuela, passei pela MAFRE Assistência na Colômbia, passei pela MAFRE Assistência na Espanha, que prestava serviço a todos os países no mundo. Nesse momento nós tínhamos 37 países no mundo de assistência. Depois fui ao Uruguai como CEO de assistência no Uruguai, e desde janeiro com esse desafio aqui no Brasil de ser CEO da MAFRE Assistência no Brasil, né? Então, quando você me convidou, eu fiquei pensando muito. Falei, mas o que o Fabiano Sardá pode contribuir dentro da CVG com tanta gente, com tantos craques na questão de vida, né? Eu falei, eu acho que esse é o ponto. É justamente isso, trazer uma nova visão, trazer um refresh, trazer os serviços para dentro, né? Agregar no que a gente puder agregar nesse sentido. Como eu falei, eu não sou um especialista no seguro de vida. Acho que o ramo é um dos ramos mais encantadores e mais difíceis, né, na questão em relação a outros ramos dentro do seguro, mas que traz um encanto, que traz toda uma beleza. Tivemos toda a pandemia que mudou muito como se enxerga o seguro, a parte de vida, o seguro de vida no Brasil e no mundo, né? Teve toda uma mudança, e o serviço sempre aí junto com vocês. Então, Koba, obrigado, obrigado a todos por essa oportunidade. Realmente, o meu aceite foi nisso, realmente é trazer o diferente, trazer uma visão um pouco mais diferenciada, quem sabe, na questão do serviço. Eu sei que o Flávio participava e já também estava aportando, mas o que eu puder aportar nesse sentido, essa visão internacional, com os seguros em outros países, no final são pessoas, seja na Venezuela, na Colômbia, na Espanha, são pessoas, né? E isso que é o importante, é isso que o seguro, isso que a nossa função tem que pensar, né? Nas pessoas, em tudo isso. Então, assim, muito obrigado por essa oportunidade, e eu adoro desafios. Não menos eu fui para a própria Venezuela a trabalho, ou seja, eu gosto muito de desafios. Eu acho que vai ser um grande desafio, e em conjunto a gente pode aportar muito a CVG com essa visão um pouco mais dos serviços, né? O próprio Armando me perguntava na chegada o que eu achava da legislação. Eu falei, realmente não sou especialista, a minha ideia é realmente analisar o que está acontecendo e ver de que forma os serviços podem ajudar a contribuir em toda a mudança que passa pelo setor, pelo momento, pós-pandemia e tudo isso, né? Esse é o que queremos agregar nesse sentido, e é o que eu vou buscar aqui. Aqui só um pouco de dados gerais, até interessante, o Fabiano vem aqui falar, mas o que eles têm, qual é o portfólio, com quem eles atendem, para dar um pouco mais de informação à nossa... Eu posso vir aqui para frente?
Então, um pouco, hoje a Mafra Assistência, né, nós somos uma empresa do Grupo Mafra, mas somos uma unidade independente de negócios dentro da seguradora, ou seja, temos outras unidades de negócio. Uma das unidades é a Mafra Assistência. Então, a Mafra Assistência hoje presta serviço não só para o próprio grupo, né, a própria Mafra Seguros, que temos a Ilka representando a Mafra, minha cliente, assim como temos várias asseguradoras do mercado que trabalham com a gente, empresas do setor financeiro, retails, enfim, nós temos uma gama muito grande de parceiros, né? Então, assim, nós prestamos serviços em mais de 4.300 municípios aqui de forma presencial. É claro que se nós formos falar de forma digital, você alcança 100% do território nacional, com toda a sua complexidade. Isso eu vou falar um pouco mais adiante. Aqui só na parte de vida eu me refiro, tá? Prestadores credenciados, mais de 17 mil, mais de 100 mil serviços prestados no ano de 2021, enfim, um NPS de 74, temos suportes de ambulâncias, mais de 30, acionamentos automáticos, médicos, farmácias credenciadas, laboratório, o índice de satisfação de 90%. Isso aqui só para trazer um overview um pouco da Mafra Assistência. Então, aqui um pouco das dimensões e tudo que aconteceu em 2021 dentro da Mafra Assistência. Só para nomear rapidamente alguns clientes nossos, para que vocês tenham um pouco de ideia, nós temos Brasil Seg, temos Tóquio, temos Mafra, Unimed, Enel X, Zurich Santander, Swiss Re, Star, American Life, AXA, 180, são todos clientes, parceiros nossos hoje dentro da Mafra Assistência. Aqui falando um pouco de tendências, e isso é tão óbvio, mas tem que ser falado, né? Qual é a grande questão do seguro de vida, além claro, de todo o suporte às famílias, às pessoas após a perda ou algum outro problema com um ente querido, é gerar benefícios em vida, né? Eu acho que é um dos grandes temas, e aí que a assistência, aí que os serviços entram e podem agregar de forma interessante, que são esses benefícios em vida, né? Os pontos de contato. Eu sempre falo que a assistência é o ponto de contato, ou seja, não adianta, por isso é tão importante os pneus na Fórmula 1, né? Você tem um grande veículo, um grande carro, mas o ponto de contato tem que ser um pneu de qualidade, que é o momento que você precisa, eles têm que estar ali, e com toda a performance, e principalmente a parte de vida, o trato, você tem que ser humanamente digital, né? 100% digital na parte de vida também é um desafio, diferente de outros ramos, onde a digitalização pode ser feita de uma forma muito mais direta, né? Na parte de vida você não consegue digitalizar simplesmente tudo, porque tem um lado humano, tem uma parte de um funeral, em alguns momentos que o humano conta muito, né? Você tem que ser humanamente digital nesse ponto. Digitalização e multicanalidade, né? Algo que a gente vem apostando muito, ou seja, os multicanais, a forma como os canais que você oferece ao seu cliente para que ele entre em contato com você, né? Aí nós temos várias, desde 0800 bots, WhatsApps, enfim, tudo que o mercado está colocando. Esses são os canais e multicanais que a gente tem para oferecer, e a parte de digitalização. Serviços de saúde e bem-estar hoje são, eu diria que o diferencial e o que se fala muito na parte de vida, né? A parte dos serviços bem-estar e saúde. A gente mais para frente vai comentar alguns deles também aqui para vocês. Cibersegurança é um outro capítulo que a gente tem. Muitas vezes as pessoas falam que isso pode estar tanto vinculado à vida como até mesmo à parte de hogar, de domicílios, né? Então, mas tem aí, se pode utilizar tanto em vida como na parte de domicílios também. A parte da cibersegurança são prestações de serviço muito interessantes que pode agregar. Inclusive, nós tivemos alguns lançamentos com os parceiros aqui que eu comento um pouco mais à frente, bem interessantes nesse sentido aqui também. Algo que não está aqui, que o Koba comentou, o seguro de viagem, né? O seguro de viagem hoje, antes nós brigávamos para vender o seguro viagem, hoje o seguro viagem é vendido, né? Então, assim, nós temos empresas pelo mundo especializadas em seguro viagem, da própria assistência, que têm dobrado, triplicado o seu faturamento baseadas no seguro de viagem, né? Depois de tudo que aconteceu da pandemia, tem uma mudança durante a pandemia. É claro que o número de mortes era muito maior, agora são mais os números de internações, desculpem. Então, assim, teve uma mudança,
mas existe uma compra muito forte do seguro viagem. Nós estamos voltando com o produto seguro viagem desde 2017, praticamente, o produto ele entrou, não em descontinuidade, mas um stand-by dentro da companhia, e nós estamos trabalhando para voltar com o produto nesse final de ano, início do próximo ano também, um produto mais potente. Inclusive, o próprio seguro viagem, ele está mudando também. O seguro viagem, você não pode só mais falar do DMHO, né, das despesas médicas hospitalares. Você tem que oferecer algo mais, você tem que oferecer algo para o cachorro, para o pet que ficou em casa, se acontecer alguma coisa, você tem que dar uma academia para a pessoa enquanto estiver fora do país. Então, assim, não só visando o DMHO, né, só a parte médica, mas também benefícios, né, aquilo lá de tangibilizar um pouco, não só na parte negativa da viagem. Então, desde que a pessoa compra o seguro viagem até ela viajar, existe um blackout total de contato com o assegurado. E muitas vezes eles compram um seguro de viagem com 3, 4, 5 meses, né, antecipado. Então, assim, o que fazer nesse período, nessa lacuna? Né? Então, aí você pode oferecer alguns produtos também de telemedicina, de prevenção, de uma orientação, enfim. São coisas que você tem que agregar para que esse blackout, não ocorra esse blackout durante esse período. Né? São temas que a gente trabalha também. Vou falar um pouco de um conceito novo que nós estamos trazendo, que é Mia Health. Mia são famílias dentro da Mapfre Assistência, que é Mapfre Intelligence Systems. Né? Então, nós temos o Mapfre Intelligence Systems Health, nós temos o Mapfre Intelligence Assist Drive, nós temos o Mapfre Intelligence Assist Home. Então, é uma progressive, porque hoje nós não trabalhamos na Mapfre Assistência baixando aplicativos, porque a gente acredita que as pessoas não baixem aplicativos para usar se precisarem de um seguro ou de um serviço. Hoje em dia, os celulares já estão a top na questão de memórias e tudo isso, de fotos. Então, assim, você ter um aplicativo de uma seguradora, um aplicativo de uma empresa de assistência, caso você necessite pedir um serviço, é muito difícil. Né? Então, nós trabalhamos com PWAs, que são Progressive Web Apps, que são páginas que se adaptam ao celular, se adaptam ao tablet. É como exatamente aqui, look and feel, exatamente isso aqui. É como se você estivesse baixando um aplicativo, mas na realidade você está acessando uma URL. Né? Então, você não tem esse peso de descarregar. Esse aqui, por exemplo, nós temos o Mia Health. Né? Então, é um canal de comunicação. Isso a gente pode fazê-lo marca branca, né? Ou de acordo ao cliente. E aqui você tem urgências, saúde preventiva, economia em saúde. Né? Então, você clicando aqui, urgências, é claro, você pede toda a parte médica, a parte de telemedicinas e tudo mais. Saúde preventiva, você pode ter um nutricionista, né? Você pode ter um psicólogo, se assim podemos chamar, de prevenção. E toda a parte de economia em saúde. Você clica aqui também, você tem georreferenciada toda a parte de farmácias, descontos, óticas, né? Que você pode utilizar também de alguma forma. Então, esse é um pouco clínicas, laboratórios, os descontos clássicos de medicamento. Né? Então, o Mia Health é a solução focada na parte de vida de pessoas que nós temos também dentro da Mapfre Assistência. Aqui um pouco, né, entrando ali na parte da teleconsulta, mas isso já é conhecido por todos, né? O que acontece tanto na parte de seguros, principalmente, como na parte de assistência, que os serviços são inovadores e, em pouco tempo, viram um commodity. Né? Então, em pouco tempo, ele acaba virando um commodity, assim como a telemedicina. Quando surgiu, quem tinha, quem não tinha, hoje em dia é um commodity. Então, já não é um diferencial, né? Já é algo que você tem que ter. Então, a velocidade com que você lança um produto, lança um serviço, aí é o pulo do gato, como a gente fala. Né? Ou seja, a velocidade que você leva ao mercado, porque rapidamente alguém copia a própria concorrência e vira um commodity. Né? A telemedicina já acabou também virando um commodity. Tem que estar ali, tem que ser bem feita, mas já não é aquele diferencial todo que a gente pode esperar. Então, a velocidade de lançamento de produtos é muito importante. Esse time to market aí é muito importante também na questão da assistência. Aqui, né, digitalização e experiência do cliente. Dentro da Mapfre Assistência, desde que eu cheguei, nós estamos com um foco muito forte na parte de experiência cliente. Eu acho que é uma das bases da minha gestão dentro da Mapfre Assistência, é experiência cliente e qualidade. Né? Nós temos uma equipe de qualidade super potente dentro da nossa companhia.
níveis, softwares de mercado na análise de NPS que podem ser auditados, isso é muito importante também, né? Você falar que tem um NPS é uma coisa, você comprovar esse NPS é outra. Existem várias formas de se medir NPS no mercado, né? A gente sabe que, mas existem metodologias validadas, utilizamos ferramentas conhecidas como Medalha e outros. Então, assim, a questão da qualidade é muito importante nesse sentido, principalmente falando de vida, né? Ou seja, no momento de uma prestação, de uma assistência a uma pessoa, num momento delicado, a questão da qualidade, da empatia, ela tem que ser muito forte, muito bem avaliada e muito bem acompanhada através de monitorias e tudo isso, e a gente faz isso de uma forma muito forte. Aqui falando um pouco de inteligência artificial em assistência. Eu me atrevi a colocar esse slide falando inteligência artificial em assistência, né? Sabem que inovar nunca é fácil, né? Inovar sempre é um pouco difícil. Você tem que ter todo o aval do jurídico, todo o aval de todo mundo que analisa, pode, não pode, esse não pode, isso é seguro, é uma linha tênue, é serviço, não é aquela linha gris, como falam os espanhóis, do que é seguro, do que é serviço, se pode fazer, não se pode. O próprio Uber, né? Muita gente fala do Uber, mas quando surgiu era disruptivo, ninguém sabia o que fazer. Então, assim, inteligência artificial. Nós estamos com um produto novo de biometria facial. Ele entraria na parte ali de saúde preventiva, no bloco que a gente olhou. Você, clicando nele, coloca alguns dados básicos, altura, peso, tudo isso. Ele, através da sua íris, ele faz uma leitura, né? Quando você compra um iPhone, que você faz a questão facial, que fica aquela roda, né, que faz a leitura do seu rosto, é exatamente o mesmo. E, através da íris, ele faz algumas leituras de alguns tipos de pressão, de batimentos cardíacos e outras informações. Emite um informezinho básico, onde você tem uma escala, se você está no verde, no vermelho ou no amarelo, enfim, e ele te dá essa escala. Não substitui um médico, é uma questão prévia que é enviado por e-mail, que você pode utilizar isso enviando para o seu médico ou analisando diariamente aquilo. Então, assim, como eu falei, o trazer essa tecnologia, você começa a colocar dúvida em todo mundo, na questão jurídica, eu posso, eu não posso, é um médico, não é um médico, enfim. Estamos analisando toda a parte legal, mas é algo bem interessante que nós temos no mercado e que pode trazer um diferencial também para as companhias, né? Isso é autocuidado, dados em tempo real, né? Tudo que se fala muito. Então, é bem interessante. Depois, se alguém quiser fazer um teste, eu tenho, inclusive, aqui na minha, eu faço quase que diariamente. O do estresse, tem o teste de estresse, que o meu está sempre no vermelhinho, mas o restante está ok. E é muito interessante, como eu falei, algo inovador. Assim como esse, temos outros produtos. Eu não ia trazer todos, mas queria comentar um pouco a respeito de algo que nós temos nesse sentido. O que eu havia falado da cibersegurança. A questão da cibersegurança é bem interessante também. Eu diria que é um dos pilares aí que a gente pode trazer de inovação. Nós temos, por exemplo, um grande parceiro nessa questão da cibersegurança, que é o próprio Serasa, né? Nós temos uma parceria com o Serasa, e aí você consegue, praticamente aqui é você analisar e monitorar o CPF das pessoas, né? Então, qualquer tipo, primeiro, você recebe informes mensais de todo tipo de cheque que foi feito com o seu CPF, como ele foi usado para abertura de uma conta, se alguém utilizou de alguma forma, você recebe um informativo, você recebe alertas também, se alguém está utilizando o seu CPF, né? Então, ele é muito interessante, ou seja, ele cuida da vida financeira, todo monitoramento em tempo real, os relatórios são quinzenais, e envia dicas de segurança, enfim, tudo que for utilizado através do seu CPF, ele sai um informe, né? Nós lançamos recentemente com a Brasilseg esse produto, teve uma aderência muito boa e é uma cobertura bem interessante. O nome Serasa traz muita credibilidade também ao próprio produto, né? Nós temos uma grande parceria com eles. Outra cobertura interessante também na parte de vida que pode ser utilizada, né? E colocada junto a alguns produtos do ramo. Análise e exclusão digital também, né? Aqui é
Nós temos um grande parceiro mundial, um parceiro que trabalha com vários bancos, com Telefônica, enfim. E é análise e exclusão digital. Aqui, a gente faz uma análise de presença de dados do usuário na web, né? Se alguém estiver utilizando na Dark Web o seu nome, monitoramos temas de fotografia, seus nomes, algum comentário nas redes sociais, por exemplo. Temos outras linhas de controles parentais para as crianças, para quem está utilizando a internet de alguma forma. É um produto super interessante também, a gente também está trabalhando já com alguns clientes nesse sentido, e que pode agregar muito valor também, um parceiro mundial que nós temos na Mafra Assistência. E essa parte aqui elimina da internet qualquer informação falsa, enfim, eles fazem uma varredura da internet. Isso pode ser levado depois, saindo um pouco de vida para PIMES, enfim, para outras linhas de negócio, mas é outra solução bem interessante que a gente está trabalhando também dentro da Mafra Assistência, né? Isso aqui é um overview, é claro, tentei me ater aqui ao tempo colocado, né? Eu já tive almoço com samba, com mariachi, agora um almoço com assistência é a primeira vez na minha vida. Eu acho que de muitos aqui é a primeira vez. Mas é assim, só dizer que qualquer dúvida, agora ainda mais participando aqui como membro também da CVG, poder trazer todas essas novidades, todo o aporte, enfim, toda, né, a flexibilização. Eu costumo dizer que as empresas de serviços, nós não temos tantas amarras como as seguradoras, né? Temos um pouco mais de liberdade, é claro, dentro da parte legal, ética e moral, como nós falávamos agora há pouco, mas nós temos um pouco mais de flexibilidade, e nesse sentido a gente pode apoiar muito também as asseguradoras, né? Agregar um pouco mais de valor aos produtos de vocês na parte de vida, né? Então, o que eu puder agregar nesse sentido, como falei, não sou um especialista em vida, mas posso me dizer que sou um especialista em serviços, e é nesse sentido que a gente puder agregar, enfim, a todos aqui, estamos à total disposição. É isso. Maravilha. Fabiano e a Ana Cláudia, que está ali também, né? Eu vou te convidar para você sentar. Então, venha para cá, Fabiano. Obrigado aí pela apresentação. A ideia, realmente, né, Márcio e Silas, a gente passar por todos que movimentam a nossa engrenagem, né? Todos que fazem parte do ecossistema. Então, a gente começou o ano falando com corretores de seguros, Sincor, Clube dos Corretores aqui com o Álvaro, representado pelo Álvaro. A gente passou pelas entidades de mercado, a gente passou pelas assessorias agora recentemente e serviços, né? O Silas, inclusive presidente do conselho, no meio do ano, fez uma apresentação também para falar sobre subscrição, né? Então, tem assuntos técnicos, tem assuntos diferentes do que no dia a dia comum, às vezes, dos próprios corretores de seguro. E aí, Fabiano, eu queria primeiro te parabenizar pela apresentação. Lógico que é um tempo curto, eu já tinha te avisado que tinha a questão da brevidade do horário do almoço. A gente pode abrir para que a gente estenda essa conversa primeiro dentro do próprio CVG e depois com uma discussão de mercado, tá bom? Bom, perguntas aí para quem quiser fazer. Lúcia, você me ajuda, né? Se alguém tiver pergunta. Eu queria até emendar na sua apresentação, dizer o seguinte: antigamente a gente falava muito sobre as companhias de seguro, as seguradoras, contratando os serviços de assistência. Mas eu já vi muitos corretores também trabalhando diretamente, criando produtos, criando algum tipo de serviço para startups, para empresas.com, para algum tipo de diferencial, ainda que seja numa associação, numa pólice de venda em grupo, retails e assim por diante, né? O que mais está para chegar assim de novidade para atingir o mercado como um todo, não só as seguradoras, mas para esses novos mercados? Koba, nessa parte de corretores, nós temos muitos contatos e muitos negócios que nos chegam através, por exemplo, os retails, financeiras, enfim, tem vários nesse sentido. E aí nós vamos um pouco para uma linha um pouco mais diferenciada de serviços que
foca, além das pessoas, está muito focado na parte do residencial, né? Algumas coisas nas partes de PYMEs, né? de pequenas e médias empresas também, que a gente tem muitas soluções. Mas sim, hoje, se você vê dentro do nosso negócio, acabamos de fechar negócio com Lojas Torras, que é um retail importante aqui no Brasil. Eu particularmente não conhecia, voltando ao Brasil, mas depois você começa a ver a riqueza que os corretores trazem de negócios e parcerias. Nesse sentido, por exemplo, foram assistências, para você ver, numa parte de um retail, assistências para veículos, né, e residencial. Então, assim, existe uma gama gigantesca de soluções que a gente pode aportar a isso. Todas essas nossas soluções, a gente pode colocar a marca, a logo, né, dos nossos parceiros também nesse sentido. Então, temos muitos serviços que agregarão e muito na questão dos corretores. Trabalhamos com muitos corretores, alguns que nos trazem também alguns negócios importantes com utilities. Né? Nós temos corretores, grandes corretores que estamos trabalhando alguns negócios com utilities também. Então, nesse sentido, como eu te falei, a gente trabalha desde a parte de pessoas, residências e tudo isso, trazendo toda essa omnicanalidade, esses pontos de contato, esse diferencial, essa tecnologia para aportar dentro desse modelo de distribuição. Alô. E, Fabiano, bom, esse mercado é um mercado dinâmico, com muitas novidades, muitas inovações, muitos serviços chegando. A prova disso é que, um pouquinho antes da pandemia, a gente começou a falar sobre telemedicina no seguro de vida, né? E foi super bem utilizado e todas as companhias passaram a divulgar. Já divulgavam, né, Márcio? Muito. Mas as coberturas em vida, os serviços em vida, começou a se falar muito mais. E acho que a telemedicina foi um dos carros-chefe aí que a gente teve, né? E o mercado deve ser bom, porque a gente está vendo aqui o Marcelo de Palma, né, o CEO da IGS, né, empresa entrante, chegando aí. Já tem o quê? Uns 3 anos, Marcelo? Uns 3 anos, né? E é muito bom, a gente, pela sua presença aqui, receber outras empresas desse setor que atuam. E eu não chamo nem de concorrência, porque, evidentemente, tem mercado para todo mundo e a gente tem a vantagem de colher as boas práticas, né? E fazer com que esse mercado evolua cada vez mais. Mas, enfim, dentro da parte de serviços voltados à vida, telemedicina é um dos grandes caminhos. Ainda terá uma evolução em telemedicina ou a gente fica nesse modelo da consulta médica à distância? Olha, a questão da telemedicina durante a pandemia, né? A gente tinha até um vácuo legal durante a pandemia na questão da telemedicina, né? Que foi, por fim, em maio desse ano, se não me equivoco, a data que foi a resolução que oficializou a telemedicina, depois desse vácuo legal, se a gente pode chamar nesse sentido. A telemedicina, a minha visão nesse sentido do contato, né? A telemedicina nada mais é do que você colocar um prestador, um médico, em contato com um assegurado ou com uma pessoa do outro lado. E a partir do momento que você tem esse canal, esse modelo, você pode explorar isso para várias outras formas e vários outros serviços, né? Você pode ter desde o nutricionista, o psicólogo, o fitness, né? Quando eu estava no Uruguai, nós lançamos um fitness com aulas até online, enfim. Você pode estender isso de uma maneira conforme a sua ideia e criatividade trabalhar. Nós estamos agora lançando também uma assistência virtual inteligente, que é uma sala virtual para outros tipos de prestação, não só para a vida, mas para a residência. Então, isso como base, a base dela é a própria estrutura da telemedicina, da tecnologia da telemedicina, mas levando para outros dentro da assistência, outros ramos nossos dentro da assistência, para o domiciliar e para outros, até para uma vistoria veicular, você pode fazer através do seu celular, através de um contato. Então, assim, a gente está buscando estender, e aí eu fui um pouco mais para outros ramos, mas na questão de vida, eu vejo que a telemedicina virou um commodity, você tem que ter. De avanços, eu vejo que vai por aí, para algumas outras, questão nutricional, questão de bem-estar,
cuidar das A pessoas. própria psicologia que você comentou. Exatamente, na questão nutricional, eu acho que o bem-estar é o que vai contar e não só a medicina na questão da necessidade por uma enfermidade, alguma coisa. Eu diria que vai mais nesse sentido agora do bem-estar e saúde, que o pós-pandemia colocou agora isso sobre a mesa, né? Enquanto nós tínhamos o problema da mortalidade, tudo isso durante a pandemia, nós temos um pós-pandemia com muita gente necessitando de muito mais apoios em outras questões de saúde mentais, enfim, né, que nós temos aí, que eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem que, a palavra não seria aproveitar, mas, né, usar essa plataforma que nós temos da telemedicina para chegar a essas pessoas com esses serviços, com essas coberturas nesse modelo, né? E até como eu esqueci de comentar, um dos temas que a gente trabalha na Mafra Assistência é que nós somos uma plataforma, somos um hub que conecta clientes e prestadores de serviços, né? Então, assim, o que a gente fez é isso, criou um hub onde a gente pode facilmente conectar prestadores, né, com novidades, com novas coberturas, com algo inovador aos nossos clientes de forma ágil, né? Essa é uma das coisas, respeitando todo o tema de LGPD, é muito importante, né? Então, quando você é o hub, você se prepara para tudo isso e você conecta aí prestadores de uma forma que você possa levar rapidamente esses serviços ao mercado, a gente sabendo de todas as dificuldades legais que a gente tem, né? Vai um pouco nesse... Essa é um pouco a visão que eu tenho, que é utilizar essa plataforma da telemedicina para esse bem-estar e saúde nutricional, psicológica, né, das pessoas. Ou seja, temos muitas evoluções ainda, muito caminho para percorrer, mas o caminho é bom, né? É um caminho de novidades, de um mercado em franco crescimento, mantendo uma posição de liderança em arrecadação de prêmios, né, dentro do mercado de seguros. Como eu mesmo comentei no início da minha palestra, a entrada de uma empresa de serviços no CVG, primeiro uma quebra de paradigma, né? Ou seja, você está trazendo um pouco mais, não só as empresas asseguradoras, empresas da parte de seguros, para o CVG, mas também essa visão do serviço, né? Então essa é a parte importante para mim. O início é essa quebra de paradigma, trazer um pouco mais essa visão do ponto de contato com o assegurado, né? Ou seja, muitas vezes o seguro de vida, você tem um contato, infelizmente, em algum momento ruim, e a empresa de serviço, o que ela gera é esses pontos de contatos positivos, vamos chamar assim, durante a vigência de uma pólice, enquanto o cliente está com você e com a sua companhia. É a positividade do seguro. Eu diria que a positividade é a materialização do seguro também. Mais que a positividade, você tem que provar depois através da sua qualidade do serviço, né? Mas eu diria que primeiro é a materialização do seguro, né? Principalmente de vida, e depois sim vem essa positividade através de uma boa relação, de um bom serviço prestado, de um bom NPS, uma qualidade do serviço prestado em si.